A Vida em Justiça, por Fred Wright, capítulo 3. Que homem! Nos dois últimos capítulos, comparamos as palavras do Deus vivo com as afirmações do diabo e, tão claramente quanto possível, vimos que é mentira do diabo dizer que a lei de Deus não pode ser guardada por seres humanos nesta vida. Enquanto, de modo igualmente claro, ouvimos a voz de Deus dizendo-nos que ela não é demasiado difícil para nós guardarmos. Portanto, da mesma maneira como a questão entre Deus e o diabo é colocada tão claramente perante nós, assim temos de escolher em qual destas propostas acreditaremos. Será a palavra de Deus de que a lei pode ser guardada ou a alegação do diabo de que ela não pode ser obedecida? Na nossa decisão, cabem as perspectivas de vida eterna ou de morte eterna. Nunca o percamos de vista. Até agora, apresentámos a questão nos seus termos mais simples. Mesmo assim, no entanto, é e continuará a ser a verdade de Deus, mas há ainda muito a aprender sobre a questão antes de conhecer, por experiência, a verdade que nos libertará. Vejamos então um pouco mais especificamente, ou seja, mais detalhadamente, o que são as reivindicações destes dois poderes. A alegação de Satanás é ousada e radical. Ela declara que é impossível qualquer ser humano, mesmo que seja um seguidor de Cristo, guardar essa lei. Por outro lado, embora o Senhor claramente declare que a lei pode ser guardada pela humanidade, ele não afirma que ela pode ser observada por um ser humano durante o período da sua vida em que está sob o controle de Satanás. Na verdade, a Bíblia declara distintamente que, para esse indivíduo, enquanto permanecer sob o controle do diabo, é absolutamente impossível obedecer à lei. Isto é repetidamente reiterado nas Escrituras de forma tão clara e expressamente que não se pode duvidar da veracidade desta verdade. O poderoso apóstolo Paulo, que realmente entendeu por experiência o poder deste princípio básico da justiça, descreveu-o nas seguintes palavras: por isso, o pentor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Aqui, o inimigo mortal de Deus e do homem é chamado de o pendor da carne. Este poder não é meramente a inimizade contra Deus, mas é, em si, um estado de perpétua inimizade contra Deus. Pode ser perguntado qual é a diferença. A diferença é que a inimizade referida em Romanos 8:7 não é algo que pode estar em paz hoje e em inimizade amanhã, como faziam as grandes nações da história. Por exemplo, uma vez vemos duas ou mais nações poderosas envolvidas num confronto mortal a respeito de alguns assuntos em disputa entre elas. A ferver de ódio, cada uma tenta resolver as suas diferenças nos campos de batalha sangrentos. No devido tempo, as guerras acalmam e o aparentemente inacreditável acontece. Ex-inimigos parecem agora trabalhar para a paz entre si, quando se esforçam diligentemente para alcançar um objetivo comum. A inimizade, que é o pendor da carne, não conhece essa passagem da coexistência pacífica para a hostilidade e o regresso à paz outra vez. Ao dizer isto, não estou a subestimar a capacidade da mente carnal fazer parecer que foi verdadeiramente transformada num reino de paz, pois é um hábil engano e, como o leopardo, nunca muda. A única hipótese dessa inimizade poder deixar de ser inimizade contra Deus é a destruição. Isso significa que o poder, que é em si mesmo a inimizade na sua forma de estar, tem de deixar de existir para a inimizade ser removida e a paz ser estabelecida. Até morrer, onde quer que se encontre, aí a inimizade estará presente e a paz ausente. O que é então este pendor, mentalidade, da carne que é tão implacavelmente hostil para com Deus? Nas Escrituras, a palavra carnal geralmente significa carne, pelo que é frequentemente deduzido que o pendor da carne aqui referido é a nossa mente intelectual natural. Mas não é isso, porque essa mente pode ser submetida à lei de Deus, ao passo que a mente carnal referida aqui não pode estar sujeita à lei sob quaisquer circunstâncias.
Então, aqui está uma força poderosa que, neste livro, vamos identificar como o Senhor do Pecado e que não está sujeito à lei de Deus. Só existem duas classes de pessoas em todo o mundo: os que são súbditos e os que são senhores. Muitos são súbditos num nível e senhores noutro. Por exemplo, um homem, durante o seu dia de trabalho, está sujeito ao seu empregador, mas ao chegar à casa do trabalho, o mesmo homem pode ser senhor na sua própria casa. Mas esse mesmo homem não pode ser ambos, sujeito e senhor, em relação ao seu empregador. Apenas um deles pode ser o senhor e o outro o sujeito na sua relação um com o outro. Semelhantemente, a mente carnal não é o sujeito, mas sim o senhor. Como em nada é sujeito à lei de Deus, não é obediente aos mandamentos de Deus, nem pode ser forçado a submeter-se aos sagrados preceitos. Isso é sempre verdadeiro, não me importa quão claramente seja visto o inestimável valor das recompensas de viver em retidão, ou quão ardentemente existe o desejo de guardar todos os mandamentos na perfeição, ou quão fortemente alguém determine viver em obediência a cada preceito dos mandamentos. Nenhuma coisa boa pode vir da mentalidade da carne, como será visto com maior evidência à medida que progredimos nos capítulos que se seguem. Só há uma maneira de lidar com a mente carnal. Ela tem de ser erradicada e substituída pela mente de Cristo, para depois produzir o fruto da justiça. A mesma verdade é reiterada com maravilhosa força nos versículos que se seguem. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 20 a 23. Estar sob o domínio da mente carnal é estar livre da justiça, aquele maravilhoso código de comportamento sem pecado que abençoa o obediente com o bem-estar de todo tipo. Além disso, estar livre em relação à justiça é estar livre da observância da lei e da classe de pessoas que, sendo escravas do pecado, são, portanto, incapazes de guardar a lei. Nesse caso, temos de concluir que, se é absolutamente impossível a alguém, sendo escravo do pecado, viver em retidão, então aquele que tiver sido libertado dessa escravidão pode viver, porque a lei pode ser guardada pelos homens e mulheres. Por isso, chegamos à conclusão de que existe uma clara distinção entre dois tipos de seres humanos: os que são escravos do pecado e os que estão livres do pecado. É da maior importância que nós compreendamos claramente esta distinção. Por isso, vamos dedicar algum tempo a pesquisar sobre este assunto na Palavra de Deus. Uma vez que tenhamos sido alertados para a verdade salvadora que, em primeiro lugar, a pessoa tem de entrar numa certa classe, isto é, no grupo libertado do cativeiro do pecado, antes de poder, de facto, obedecer aos mandamentos do Senhor, encontraremos esta verdade escrita em todas as Escrituras e maravilhar-nos-emos por nunca o termos visto antes. O profeta Jeremias expressa esta verdade nas seguintes palavras: Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Sabemos que é absolutamente impossível para ambos, o etíope e o leopardo, fazerem a menor alteração na coloração da sua pele. Ao ser-nos referida esta inegável e evidente impossibilidade, o mensageiro do Senhor procurou estabelecer a verdade que é igualmente impossível aqueles que habitualmente pecam fazerem boas obras. Aqueles que não foram transformados no interior não podem realizar as obras de retidão, como o leopardo não pode mudar as cores das suas manchas, ou até mesmo acabar com elas. Ezequiel, sem dúvida, demonstrou um claro, ativo conhecimento deste princípio quando ensinou: E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles,
e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, 19. Aqui o Senhor promete fazer algo em cada indivíduo. Ele declara que tirará o coração de pedra do lugar onde ele está naqueles que realmente se arrependem dos seus pecados e, ao mesmo tempo, implanta um novo espírito dentro deles. É impossível extrair algo de uma pessoa e deixá-lo lá ao mesmo tempo. Ou é removido e assim levado, ou permanece. Um ou outro, mas não ambos. Esta é uma apresentação clara e positiva do princípio da erradicação e substituição. O Senhor não termina a sua mensagem com o anúncio da erradicação do coração de pedra e a sua substituição por um coração e um espírito completamente novos, mas continua a mostrar o que pode ser realizado através desta remoção do coração de pedra e da sua substituição com uma nova força de vida. Este trabalho é feito para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11:20. Então, se há necessidade de remover ou tirar o coração de pedra da nossa carne, e a necessidade posterior de preencher o vácuo assim formado com um coração novo e um espírito novo antes de podermos viver em retidão, nenhuma pessoa dentro de quem a velha mente da carne ainda esteja pode possivelmente obedecer aos mandamentos. É muito importante perceber que o coração de pedra não é a carne em si, mas é algo retirado da carne. Assim, uma pessoa ou tem o coração de pedra a residir na sua carne, ou o novo coração instalado no seu lugar. É a mente carnal e não a carne na qual ela reside que está em inimizade com a lei de Deus e não pode de maneira alguma ser sujeita a ela. Romanos 8:7. É o caráter de Satanás escrito no coração do homem. É a condição resultante do casamento com o velho homem do pecado mencionado em Romanos 7:15. Enquanto estivermos assim casados com Satanás, os filhos ou os frutos dessa união só pode ter as perversas características do ódio, maldade, orgulho e assim por diante. Será impossível produzir os bons frutos da obediência à lei enquanto fluir desses filhos uma corrente de atos pecaminosos. Verificaremos que estamos presos como escravos a essa condição e que, pelo poder e meios humanos, não há como escapar da escravidão. Mas o Senhor diz que removerá este poder escravizador de nós, de modo que, livres da sua presença e poder e cheios da plenitude do amor divino, podemos viver em retidão. A mesma verdade é repetida em Romanos 6:6 com maior clareza. Como este versículo se tornou o objeto do nosso estudo, esforçai-vos por entender a poderosa relação entre a causa e o efeito, ao mesmo tempo conscientes de que, se não há motivo, não haverá qualquer efeito. Neste versículo, a causa é fornecida na crucificação do velho homem. O efeito é encontrado no fim do nosso serviço ao pecado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Aqui está a mesma mensagem mencionada acima. Aquele velho corpo de pecado tem de ser crucificado para ser destruído antes do nosso serviço ao pecado chegar ao fim. Mas uma vez efetuada essa mudança, a escravidão termina, como se lê no versículo seguinte, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:7. A mesma verdade foi reiterada com estas palavras. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Aqui, a mesma verdade é expressa em termos de limpeza ou purificação da consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. Na sua carta aos Efésios, Paulo demonstrou quão claramente reconheceu a causa do problema do pecado e o seu efeito ao expressar essa verdade vital nestas palavras. Porque, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Sendo a salvação o resgate da humanidade da escravidão do pecado, requer a implantação de uma vida totalmente nova no lugar da que já foi perdida. Só o Salvador, que é ao mesmo tempo o Criador, pode conseguir isto. Portanto, aqueles que foram salvos pela graça devem receber a sua gloriosa redenção como o dom de Deus, porque só assim pode ela vir ao que parece. A salvação é o dom da luz e da vida para a família humana pela segunda vez. A vida foi dada a Adão e Eva pela primeira vez no Jardim do Éden. Porém, como sabemos, os nossos primeiros pais perderam o dom perfeito. Isto tornou necessário o restabelecimento do dom da vida para a família humana, porque era insuficiente Deus ficar por uma oferta de perdão, pois um homem perdoado morto não é melhor do que um homem morto não perdoado. Ambos estão inevitavelmente trancados na escuridão do túmulo, totalmente ignorantes do que está a acontecer no mundo acima deles. A solução para o problema é Cristo, pela obra das suas mãos, produzir cidadãos do paraíso restaurado, vivos, perdoados, e é precisamente o que ele faz. Por isso, nos tornamos resultado do seu trabalho, criados para produzir boas obras. Proporcionar homens com vidas cheias de justiça exige nada menos do que um trabalho de criação, ou, como é indicado com maior rigor, de recriação ou de regeneração. Isso só pode ser feito pelo próprio Criador. Ninguém mais tem esse poder. Mas é explicitamente declarado que esta obra de recriação é um trabalho que é feito para que possamos produzir boas obras, as obras de justiça. Somos recriados com essa finalidade, o que mais uma vez ensina a lição de que sem essa recriação nunca poderia haver qualquer boa obra da nossa parte. Este mesmo princípio, ensinando que sem causa não há efeito, é ensinado com poder e clareza no livro da natureza, onde um princípio de operação é que, como é na natureza, assim é na graça. As mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem o semear das sementes da verdade. Parábola de Jesus 33. Com plena consciência disto, na sua apresentação do Evangelho, Jesus usou bastante material do livro da natureza para ilustrar e explicar a mensagem da libertação do pecado. A semeadura das sementes, o crescimento conjunto do trigo e do joio, a queda da chuva temporã, o lançamento da rede de pesca, o espinheiro, os frutos maus e outras operações da natureza, tudo foi usado por Cristo para dar clareza e poder às suas apresentações da verdade viva. É totalmente verdade dizer que o seu ministério de ensino nunca teria sido tão bem sucedido sem o uso das informações contidas no livro da natureza, como foi com o apoio dele. Foi com estes meios que ele podia apresentar ao povo o que na natureza estava tão visível diante deles, e sempre na presença deles, e em seguida, a partir do conhecido, levantava-lhes os seus olhos para contemplarem, compreender e experimentar o que para eles tinha sido desconhecido. Ele é um modelo de pregador, o evangelista supremo, que, por preceito e exemplo, nos mostra como pregar o Evangelho. Então, se na sua prática de ensino o livro da natureza foi uma referência de tão amplas proporções, exatas revelações da verdade do Evangelho e simplificações de tal valor dos temas mais profundos, deve isto manter também o mesmo lugar no nosso ministério. Assim é feito neste livro. Portanto, vemos que Jesus usou o espinheiro e as suas formas de indelevelmente gravar na mente dos seus ouvintes a verdade que, assim como um espinheiro nada mais pode produzir além de espinhos, um homem mau não pode produzir outra coisa senão obras más. E nos seus ensinamentos desta lição, usando este meio, apontou em primeiro lugar para aquilo que já lhes era familiar. O espinheiro, crescendo ao redor deles, sempre regido pelas leis fixas que uma espécie apenas se pode reproduzir conforme a sua espécie,
ele nunca pode produzir qualquer outra forma de vida. Até mesmo as crianças entendem isto, como comprovado pelo facto de nunca procurarem frutos bons, como figos ou maçãs, numa árvore má, como um espinheiro ou um abrolho. Ninguém da sua audiência tinha qualquer problema em entender a sua referência às leis da natureza quando ele disse estas palavras. Aqui, Cristo repetiu uma lei simples da natureza que todos conhecemos. Sabemos que nem uma vez em toda a história do mundo foi encontrado um único caso de violação desta lei. Ainda não apareceram uvas num espinheiro ou figos nos abrolhos, e nunca acontecerá porque isso é absolutamente impossível. Todos os esforços da ciência e sabedoria dos homens nunca puderam fazê-lo. Pura e simplesmente não pode ser feito. Basta pensar que alvoroço haveria se aparecessem uvas nos abrolhos. Os cientistas, botânicos, naturalistas, jornalistas e outros se juntariam para ver esta incrível manifestação da quebra da lei. Seria um espanto para o mundo, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Lucas 6, 43 e 44. Tendo estabelecido esta verdade incontestável perante os seus ouvintes, sem o menor receio de ser contestado, o professor mestre prosseguia passando em seguida a mostrar-lhes as mesmas leis que governam as operações no mundo espiritual com igual força e inviolabilidade. Ele declarou diante de todos que, como é na natureza, assim é na graça. As mesmas leis que regem a semeadura das sementes na terra regem a semeadura das sementes da verdade. Em perfeita harmonia com isso, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tirou o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tirou o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6, 45. Esta é uma lei que não pode ser alterada ou quebrada. À luz das palavras de Cristo, podemos dizer com maior certeza que não tem havido, desde a criação do homem, alguém que, sendo mau, produzisse bom fruto enquanto permanecesse nesse estado. Não houve um único, nem jamais haverá. É uma impossibilidade. Há muitos que desafiariam a afirmação acabada de fazer apenas com o argumento de que mesmo o pior de nós realiza muito boas obras. E até mesmo os criminosos observam um certo código de honra. Há uma filosofia sobre este assunto com a qual a maioria acha que se pode identificar e que funciona da seguinte forma: há tanto bem no pior de nós e tanto mal no melhor de nós, que não nos compete encontrar falhas nos outros. Autor desconhecido. Em todo o lado desta terra amaldiçoada pelo pecado, povoada por homens e mulheres, dos quais se pode dizer que muito poucos foram verdadeiramente transformados pelo poder criador de Deus do mal para o bem. É a prática humana exaltar as virtudes dos seus semelhantes, principalmente quando fazê-lo lhes traz recompensa. Os homens, no seu amor egoísta, procuram ser enaltecidos e louvados pelos outros, para poderem, por seu lado, atrair louvor para si. É contra a natureza humana aceitar a verdade pura sobre si mesma, pelo que a ideia de não haver qualquer bondade naqueles que não têm a vida de Deus neles é inaceitável para eles. A palavra de Deus, porém, é muito clara sobre este ponto. Até ser nascido de novo, um homem não tem qualquer justiça. Até mesmo as suas boas obras são da velha natureza que, pela sua própria constituição, é completamente pecaminosa. Em vez de vestirmos uma roupa suja na qual há remendos de peças brancas, simbolizando as nossas boas obras ocasionais numa veste suja, as Escrituras declaram que todas as nossas vestes são trapo da imundícia. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Parábolas de Jesus 311. Mas por que é esse conhecimento tão importante para nós?
É porque, devido à introdução do pecado no mundo pela transgressão de Adão e Eva, todos nós herdamos a mente carnal que mora na carne e sangue pecador. Assim, Adão perdeu o poder de transmitir a justiça e a imortalidade. Em lugar disso, tudo o que ele podia legar aos seus herdeiros era a injustiça e a mortalidade, de modo que cada um de nós, pela herança natural, é uma árvore má capaz de produzir apenas frutos maus. Não há um de nós que nascesse bom. Só podemos herdar dos nossos pais terrestres o que lhes foi transmitido, as suas naturezas más. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Adão, antes do pecado, podia fazer o bem, porque era bom. Mas, até sermos feitos bons, só podemos fazer o mal, porque somos maus. Não há outra conclusão admitida por estes factos. E, embora seja simples e direta, esta verdade não é entendida por tantos que estão à procura de pérola de grande preço, ou é rejeitada com aberta hostilidade por parte de muitos que deviam recebê-la calorosamente. E, no entanto, nenhuma verdade é mais claramente ensinada em todas as Escrituras, conforme está escrito. Nenhuma verdade a Bíblia ensina mais claramente do que aquela segundo a qual o que fazemos é o resultado do que somos. Em grande parte, as experiências da vida são o fruto de nossos próprios pensamentos e ações. Educação 146. O coração, por natureza, é mau. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Invenção alguma humana pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. O desejado de todas as nações, 172. A árvore tem de ser boa antes de poder ser bom o fruto. Para conhecê-lo, 226. Assim, a palavra de Deus não tem a pretensão de que o não regenerado possa guardar a santa lei de Deus. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Mas o que o Senhor diz é que o homem que conheceu a mudança em si mesmo, passando de uma pessoa má a uma pessoa boa, pode guardar a lei do Deus do céu. Quando essa mudança acontece, será descoberto que a disposição para odiar o inimigo foi substituída pela disposição natural de o amar. É a pessoa em quem o espírito da lei está escrito que unicamente pode guardá-la, tal como a figueira dá figos, porque é sua natureza fazê-lo. Esta distinção deve ser sempre mantida em mente. Anteriormente, neste livro, dirigi a vossa atenção para a declaração de Deus registada em Deuteronômio 30, 11 e 14, que os seres humanos podem obedecer a cada uma das leis de Deus com êxito e com o maior benefício. Prossegui isso estabelecendo a verdade de que esta garantia se aplica apenas aos que foram libertados da escravidão do Senhor do Pecado e preenchidos com a presença permanente do Espírito Santo. Conclui-se então que em qualquer apresentação da verdade viva da justiça de Deus é necessário salientar que somente aqueles que foram transformados pelo poder criador de Deus, de mau para bons, podem guardar os mandamentos de Deus. Moisés, sendo um dos que conhecia este princípio, seria de esperar que ensinasse esta verdade equilibrada, o que fez. Por isso, quando, como registado em Deuteronômio 30, 11 a 14, ele ensinou o povo que poderia fazê-lo, deu testemunho de que eles o poderiam fazer, porque a lei tinha sido gravada dentro deles. Aqui estão as suas palavras. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Deuteronômio 30, 14. A população do mundo pode ser, em termos gerais, dividida em duas classes. Os que nasceram com o fardo mortal do pecado e da mortalidade. Isto, inevitavelmente, significa que um fluxo interminável de más ações flui incessantemente destas fontes para todo o planeta.
a maioria dessas multidões permanece em completa ignorância sobre os puros princípios da verdade que estão a ser escritos neste livro e, portanto, nunca aprendem como podem ser libertados da escravidão do pecado. Dos poucos que têm a oportunidade de aplicar estas verdades às suas vidas, apenas uma pequena proporção, na verdade, transforma a teoria em ação. É uma tragédia quando se considera quantas almas estão eternamente perdidas, mesmo numa base diária, e como muita tristeza, perda e sofrimento seria evitado se o fluxo de iniquidade fosse cortado na sua fonte. Que ninguém se iluda com o elevado nível de interesse religioso e atividade que está inegavelmente presente na sociedade humana contemporânea. E está lá fazendo sentir a sua presença. No entanto, estes não são portadores do Evangelho da Salvação, a menos que ensinem que a velha natureza tem de ser erradicada e substituída pela nova natureza, para que o nosso serviço ao pecado possa ser terminado. Com tantas organizações religiosas a trabalhar muito diligentemente na pregação daquilo que acreditam ser o Evangelho, esperar-se-ia ver uma tremenda redução na prevalecente iniquidade. Mas não se verifica isso. Pelo contrário, as coisas vão de mal a pior. Há uma clara razão para este efeito. É porque, mesmo o mais diligente exame dos seus ensinamentos, não encontram qualquer vestígio do princípio que, tendo nascido em pecado, devemos tornar-nos bons antes de podermos fazer o bem. Pode pesquisar-se os ensinamentos das diversas organizações religiosas e descobrireis que em todas elas ainda falta esta verdade, o que deixa apenas a estranheza, porque a onda de maldade no nosso mundo não está a conduzi-lo de volta ao ponto de onde ele veio. À medida que se estuda a palavra da verdade, é incrível o quanto alguém possa ter o que o verdadeiro cristão deve ter também e ainda assim estar fora da verdadeira família de Deus. Em estudos posteriores, provaremos que um homem pode, enquanto membro da Igreja, ter um conhecimento da teoria da verdade, bênçãos temporais, livramentos do sofrimento, da doença e da morte ou das perdas financeiras pela mão de Deus. Pode até sentir um profundo amor por Deus e pode sinceramente ainda expressar-lhe gratidão pela sua bondade e mesmo assim não ter a nova natureza, não ter a lei escrita no seu coração e ser escravo do pecado e produzir só frutos maus. Assim, em termos simples, há duas classes. Aqueles que pertencem a um desses dois grupos não têm esperança de guardar a lei de Deus porque ainda estão em cativeiro do Senhor do pecado. Jamais tentemos alguma vez argumentar com alguém de que eles são capazes de o fazer. Somente os que são nascidos de novo podem, e para eles é um prazer e uma alegria. Pelo facto de serem nascidos de novo e serem uma nova criação, do velho homem do pecado ter sido destruído de dentro deles, e terem a mente de Cristo, não altera o facto de que ainda são seres humanos. Eles não se tornaram anjos ou deuses. São pessoas muito diferentes do que eram antes, mas ainda são homens e mulheres. Agora, embora não sejam incapazes de pecar, têm o poder de não pecar, se exercerem a sua liberdade em Cristo Jesus. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. A mensagem deste livro é muito prática. Não só defende o facto de que todos podem viver em retidão se permitirem que o Evangelho faça o seu trabalho indicado, mas também explica os procedimentos, passo a passo, através dos quais a justiça pode ser alcançada. Os primeiros passos do caminho para o céu foram agora dados ao ganharmos uma compreensão das reivindicações de Deus contra as do diabo. A partir desse ponto, progrediremos até estarmos estabelecidos na completa experiência da justificação pela fé. Assim, nesta fase, se não ganhamos alguma outra, pode ser que tenhamos obtido a segura convicção de que a lei pode ser guardada e essa será a nossa alegria e prazer, observar fielmente tudo o que isso exige de nós. Fim do capítulo 3.